Oi, hoje eu finalmente vim fazer a resenha de Morte Súbita e livros especiais merecem convidados especiais. Eu tô aqui com o culpado por eu ter lido o livro que ficou me enchendo o saco por muito tempo por eu ler porque eu ia amar e realmente eu amei. Então esse aqui é o Dudu, apresente-se. Oi gente, sou o Dudu, eu sou amigo da Fabiola e eu sou o culpado por ela ter lido o livro. Eu insisti muito porque eu sabia que ela ia gostar. E as pessoas já sabem disso. E finalmente a gente tá aqui com resenha e a gente vai falar tudo que a gente achou sobre o livro. E é bastante coisa. E a gente vai adiantando que a gente adorou o livro. Sério, você tem que ler o livro. Você tem que ler o livro. Esquece essas resenhas que estão falando que o livro é uma merda e que a J.K. Rowling só serve pra escrever fantasia, porque sério, esse livro é incrível. Acho que são pessoas que... Enfim, não sei o que dizer sobre essas pessoas. Fazer um resuminho básico do o que é o Morte Súbita e o que esperar dele. Ele não vá esperando que seja qualquer coisa minimamente parecida com Harry Potter e que tenha qualquer coisa envolvendo fantasia. Não tem. Se você for com esse pensamento, você vai se decepcionar. É um livro sobre pessoas normais, como eu e você e todo mundo que a gente conhece, sobre uma cidadezinha pequena e fictícia chamada Pegford, que tem lá seus problemas como toda cidade, mas todos os elementos dessa cidade convivem em harmonia, até que um acontecimento vem a pôr em desequilíbrio essa harmonia. Esse acontecimento é a morte súbita que dá nome ao livro. A morte súbita de um dos conselheiros distritais, o Barry Fairbrother, que seria basicamente a pessoa mais importante da cidade, equivalente de um prefeito. É a única unanimidade, eu diria, no livro, porque uma das poucas pessoas de que quase todo mundo gostava, e com a morte dele, vários problemas que estavam meio que por trás dos panos, eles vêm à tona. Então, a questão das desigualdades sociais que o Barry sempre tentou combater e que ele era super contra, os seus opositores políticos viram na morte dele uma chance de tomar o lugar dele e de enterrar as ideias dele de integração entre pessoas menos favorecidas financeiramente. Então, a morte dele desencadeia uma série de consequências na vida da cidade inteira. De alguma maneira, todos os habitantes de Pegford têm algo a perder com a morte do Barry, mesmo os que achavam que iam ganhar alguma coisa. Eu pelo menos vi assim. Sim, você concorda? Eu acho uma excelente descrição, inclusive. Essa morte súbita que vai desenrolar a história, mas nesse percurso, né, o livro vai se desdobrando em vários pequenos enredos e temos vários núcleos familiares que são abordados de maneiras bastante Precisa, exatamente. Então não tem foco em um núcleo e menos em outro. Não, todos eles são abordados e você acaba se identificando bastante com vários deles, o que eu achei muito curioso. E ao mesmo tempo é legal também dizer que todos os núcleos estão interligados. Então uma coisa acontece na casa de um, você sabe como ela vai influenciar o que vai refletir no outro, que aparentemente não tem nada a ver. E eu acho que isso é o que deixa o livro também um pouco de suspense, porque você lê o que aconteceu numa família, num núcleo, e você fica ansioso para ver em qual parte do livro vai chegar, na maneira como aquela mesma notícia que atingiu a cidade inteira foi recebida naquela outra família. E eu sentia muito isso. Eu queria ler sobre o núcleo da Crystal, mas aí eu não chegava no núcleo, eu começava a ler, e eu queria ver como cada família recebia a notícia, porque ao mesmo tempo que você tem histórias paralelas, você também tem acontecimentos que atingem a todos. E isso é muito legal, você vai aprendendo o leitor, assim, dentre outras coisas. Tanto que eu voltei várias vezes, assim, quando aparecia um personagem, peraí, eu já li algo sobre ele antes, e aí eu voltava pra ver o que tinham falado dele antes. Sim, eu também fiz isso, e eu também me traí algumas vezes no livro, porque eu ficava tão ansioso pra ver o que tinha acontecido no núcleo, que eu pulava alguns acontecimentos de outros núcleos pra poder ver como aquele que eu tava acompanhando me interessava mais. Você não fez isso? Não. Ah, eu fiz. Por cima da história política, que é uma história super interessante, alguém deve estar pensando, eu não gosto de política, eu não vou gostar. Não, você vai adorar, porque as discussões são ricas, é interessantíssimo. É uma política que eu acho que poderia acontecer em qualquer lugar, então aqui no Brasil a história também poderia acontecer, então a gente vai se identificar com um lado ou outro, eu acho, assim.
Mas isso é só o pano de fundo. Em cima disso você tem várias pequenas histórias, todas entrelaçadas. Eu gosto da tradução de Morte Súbita, eu acho que ela explica bem, centraliza bem o problema inicial do livro, mas eu acho que muita coisa se perde nessa tradução. O título original é The Casual Vacancy, que seria alguma coisa como a lacuna casual ou alguma coisa. A vaga. Repentina. Exatamente, o vacancy se refere a um espaço vazio, que é justamente o espaço deixado pelo Barry no conselho. E é uma coisa muito interessante que essa ideia de vazio, essa ideia de lacuna, de um espaço em branco, ela vai permear toda a história. Então eu acho que realmente se perdeu um pouco nessa tradução, embora eu concorde que, convenhamos, não é um título que soe bem em português, então ok. Morte Súbita tem impacto, é vendedor, é comercial. Eu entendo o Morte Súbita. Por que você gostou tanto do livro assim? Eu acho que a coisa que eu mais gostei no livro é honestidade. Eu não sei, uma palavra que eu usaria pra definir o livro, eu acho que é honestidade. A maneira como a J.K. A J.K. sempre foi muito bom de escrever, né? Assim, a descrição dela, que ela usava no Harry Potter, a riqueza com que ela descreve os personagens. Ela escreve de uma maneira simples e ao mesmo tempo que tem bastante coisa por trás, né? Sim, e é uma maneira muito, muito, muito rica. E eu acho que nesse livro, como é um livro de adulto, os personagens são mais reais ainda, porque não são bruxos. E a descrição deles é muito, muito, muito precisa. Então isso me encantou de cara. Eu acho que eu destacaria como que eu mais gosto no livro. Então eu acho que, na minha opinião, de todas as coisas mais legais do livro, essa questão da honestidade com que a J.K. trata os personagens é o principal. Assim, o que mais me atraiu de primeira. E eu separei pra vocês uma parte do livro que eu achei que reflete muito isso. Na verdade, ela está descrevendo um personagem, que é o Bola, que é meu personagem preferido. E ela diz coisas muito legais, então acho que vocês vão entender um pouco sobre o estilo do livro e ver como ele é rico em detalhes, em descrição, em muitas coisas. Ele está andando na rua, esse personagem, e ela está descrevendo um pouco da personalidade dele. E começa assim: na sua opinião, o maior erro de 99% das pessoas é ter vergonha de serem quem são. É mentir a esse respeito, fingindo ser alguém diferente. A honestidade era a sua marca, a sua arma, a sua defesa. Quando somos honestos, as pessoas se assustam, ficam chocadas. Bola descobriu que tem gente que fica aferrada a constrangimentos e falsas aparências, morrendo de medo de que suas verdades possam se espalhar. Ele, porém, gostava mesmo das coisas nuas e cruas, de tudo que fosse feio, mas honesto, das coisas sujas que faziam pessoas como seu pai se sentirem humilhadas e enojadas. Pensava muito sobre messias e párias, sobre homens que eram taxados de loucos ou criminosos, nobres marginais rejeitados pelas massas inertes. Eu acho que esse parágrafo resume o livro. Não sei se a Fabi concorda. Não tinha pensado sobre esse assunto. Mas eu acho que ele sintetiza muitas questões do livro, que é um personagem que ele luta pela honestidade. E eu acho que o livro é um pouco isso, sobre como a honestidade vence a hipocrisia, mas como que na verdade a gente não está preparado para ser honesto. Como tantos personagens do livro, como nós mesmos, não estamos prontos para lidar com essa honestidade, com essa verdade absoluta. Como que isso pode atingir a gente e desestabilizar a gente. Então eu separei esse trecho, que eu acho que ele dá um pouco um gostinho de como o livro é rico e ao mesmo tempo resume um pouco das principais questões do livro. O que eu mais gostei desse livro é que parte de uma premissa muito simples e ainda assim é um livro que traz bastante coisa que nos faz pensar, nos faz refletir sobre várias causas e sobre várias coisas que servem como pano de fundo na história. Então são elementos que vão aparecendo durante a leitura e que vão tornando tudo muito mais rico. Então o que parecia ser muito simples acaba tendo uma dimensão muito maior e o livro nos mostra que não precisa ser uma história mirabolante com seres fantasiosos e universos por trás para ser um livro bom. Um livro sobre coisas
simples e reais e pessoas, gente como a gente, pode ainda assim cativar e ser um livro muito bom. Então acho que foi isso que eu gostei mais nele. Além disso tudo que a gente já falou, eu acho que também é um livro, é um romance, mas ele poderia ser um policial, um livro de suspense, porque eu diria que é um livro que ele não tem início, a estrutura clássica, né, de um conto, seria, sei lá, um início, o clímax e o final. Ele tem clímax atrás de clímax. Eu acho que essa é uma grande característica do livro. Quando você acha que você descobriu o grande clímax do livro... Acontece algo mais bizarro. Acontece algo mais bizarro, você fica... e acontece outro caso, outra coisa, até que no final acontece a grande coisa. E o final é muito chocante e muito dramático. Aviso logo. Mas eu acho que essa é uma das grandes coisas do livro. Ele é uma surpresa atrás da outra, e isso é muito, muito legal, assim, não tem... O livro tem um ritmo absurdamente rápido. Sobre se assemelhar com um romance policial, eu tive essa mesma impressão. Quando eu comecei a ler, eu achei meio semelhante a alguns livros da Agatha Christie, não só por se passar na Inglaterra, em cidadezinhas pequenas na Inglaterra, como grande parte dos primeiros livros dela, mas por causa da descrição, do foco muito nos personagens, na personalidade construída em cima de cada personagem. Eu acho que tinha muito isso nos livros dela, e eu vi muito isso, principalmente no início desse livro, e eu também achei bastante parecida a estrutura com um livro chamado Criancinhas, que inclusive ele virou filme, chamado Pecados Íntimos, e é um filme muito fiel, então se você não quiser ler o livro, assista o filme, que é muito bom. E é bem parecido, porque também tem essa coisa de focar em dramas familiares e focar em dramas de pessoas que convivem numa sociedade provinciana, com todos os seus preconceitos e seus conservadorismos. Então eu achei bastante semelhante nesse sentido, como eu gosto particularmente desse tipo de narrativa. E eu gosto de livros que algumas pessoas podem achar que não acontece nada, porque sim, eu vi pessoas reclamando que demora a acontecer coisas em Morte Súbita, apesar de eu não concordar. Eu acho que demora... Eu não acho isso ruim, porque eu foco... Se demora 100 páginas. Exatamente, mas a questão é que o que é importante não é só a história, tipo, o que tá acontecendo, e sim a maneira como aquilo é levado, aquilo é contado. Então eu foco mais em como a narrativa é conduzida do que o que tá sendo contado em si. Então não me incomodou de maneira alguma, eu gosto muito desse tipo de livro. Eu fiz uma lista das coisas que eu mais gostei no livro, pra vocês. Compartilhe. Bom, eu já falei da descrição dos personagens, que é o traço da J.K. que eu acho o máximo. E eu coloquei uma coisa que eu acho que... Eu não li por aí, eu li algumas resenhas, essa eu não vi ainda, então eu acho que é interessante, que é a forma que eu encontrei de resumir isso pra vocês. Que eu acho que ela coloca uma oposição muito grande entre pensamento e ação. Então, o que o personagem tá pensando, o que ele tá sentindo, é muito diferente da maneira como ele tá agindo. E ela consegue deixar isso bem claro. Acho que não é todo livro, pelo menos eu não me lembro, assim, de ter um livro que conseguisse fazer isso também ou tão constantemente. Isso aparece o livro inteiro, você sabe o que ele está pensando, e você conhecendo ele, você sabe que ele não está agindo como ele gostaria de agir. Então eu acho que é um livro que ele fala sobre essa nossa hipocrisia cotidiana, que é um tema muito adulto, e é um tema com que todo mundo se identifica. A gente até viu uma resenha que a gente adorou, que era não sei quem foi, um menino, alguém falou que esse livro tinha o trunfo de fazer a gente se identificar com os personagens, que eram os mais antagonistas do livro, aqueles personagens que têm as piores características. Muitas vezes a gente acaba se identificando com eles. Então eu acho que isso tem a ver com essa descrição tão honesta da J.K. E ela deixa isso bem claro, assim, essa hipocrisia nossa de cada dia. São pessoas muito reais, né? Poderia ser nossos vizinhos e nossos conhecidos, ou até a gente mesmo. Isso que é e eu achei isso, assim, flagrante. Eu me senti flagrado, tipo, ai, eu sou assim. Uma coisa que eu acho muito legal em Morte Súbita é que ele não tem um personagem principal definido. Ao contrário, o personagem que seria o principal, que seria o elo entre todos os outros, ele não é o principal pela sua presença, ele é o principal pela sua ausência. E isso eu acho muito interessante, porque o fato dele não estar ali é que o torna tão importante pro enredo. É a lacuna que ele deixa quando morre subitamente, que faz todas as histórias se interligarem. Então, tem uma riqueza muito grande de subtramas nessa cidadezinha. Pessoas completamente diferentes, então tem vários dramas familiares, tem
problemas de desigualdades sociais, de dependência química, de violência doméstica. Então tudo isso vai se entremeando de alguma forma, e de alguma forma o Barry Fairbrother, ele tem a ver com tudo isso. Ele é meio que o elo que tá faltando para que a cidade volte a ter um equilíbrio. Então eu acho isso muito interessante. Ele é um livro que não tem um protagonista e um antagonista brigando entre si. Eu diria que Pegford é a personagem principal da história, no fim das contas. Como tá na descrição do livro, e que eu achei muito legal, é uma grande história sobre uma pequena cidade. E é bem isso, sabe? A história de uma sociedade como a nossa, e a gente se identifica e sente que tudo que acontece, ou quase tudo que acontece, poderia estar acontecendo bem perto da gente. Eu acho que é por isso que eu me senti tão tocada quando eu li esse livro. Fabi, qual personagem você mais gostou no livro? Cara, sem dúvida, a personagem que eu mais gostei no livro foi a Crystal, que é a adolescente problema do livro. E, na verdade, ela não é tão problemática assim, ela... Inclusive, muito madura, né? Muito madura pra idade dela, apesar dela ter crescido em um bairro pobre, a mãe dela ser dependente química e coisa e tal. Isso não é spoiler. Não, não é. Então, ela cuida do irmão, ela tem várias responsabilidades que a gente não esperaria de uma menina dos 16 anos. E ao mesmo tempo ela dá umas despirocadas loucas no livro. Às vezes ela tem umas atitudes muito imaturas de adolescente mesmo. Então ela transita bem por essas duas fases da adolescência, eu diria. Então eu gostei muito dela, me identifiquei com ela em algumas partes. Um personagem que eu mais gostei foi o Bola, que também é um dos adolescentes do livro. O livro, inclusive, foca muito nisso, na adolescência. Eu acho que ela parece que ela está onipresente na adolescência, porque ela entende muito bem sobre como são os adolescentes. E os adolescentes do dia a dia, ela fala sobre a relação deles com o Facebook, que é um livro super atual. Ela fala sobre a relação deles com música pop. E a cabeça do adolescente, a relação, esse conflito de gerações é muito presente no livro também. E a figura do Bola, ele é um personagem bastante problemático, ele é agressivo às vezes, ele é maldoso às vezes, mas a rebeldia dele eu acho que é uma rebeldia que muita gente vai se identificar, uma rebeldia muito típica da adolescência, e ela esmiuça muito isso, ela faz a gente entender os porquês dele ser como ele é. Isso com todos os personagens em geral, a gente mesmo que a gente seja contra a postura deles, a gente entende por que eles fazem o que eles fazem. Uma escritura que não é mais tão nova assim, ser capaz de conseguir entender exatamente como funciona a cabeça da juventude hoje em dia e conseguir fazer essa descrição, eu acho isso mais um dos tantos méritos do livro. Então a gente chegou numa parte muito legal dessa vídeo resenha, em que a gente vai falar das controvérsias que envolveram o livro. Depois que eu li o livro, eu fui pesquisar o que as pessoas tinham achado dele. E eu vi que tinha muita gente que tinha achado o livro ruim, eu acho que é um direito, enfim. Não vou obrigar todo mundo a ter a mesma opinião que eu. Bom gosto não é pra todos. Enfim. Mas eu quis descobrir quais foram os motivos que levaram algumas pessoas a não gostar do livro. E eu fiquei muito chocado, porque foram os piores motivos que eu já poderia ter visto na vida. Estando alguma dessas coisas que eu li por aí, teve gente que disse que era um livro obsceno. Eu achei isso um absurdo, porque a intenção do livro é ser um livro muito realista. E, por exemplo, palavrões e sexo, eles existem na realidade da vida. E a intenção da J.K., na minha opinião, foi criar um livro muito realista. E ela não poderia criar um livro realista falando da realidade de uma família desestruturada de periferia, onde as pessoas falassem poxa vida ou minha nossa, no meio de uma discussão sobre abuso sexual. Nesse tipo de discussão você usa palavrões, você se exalta, você é agressivo, as pessoas estão num embate. Então pra você, eu acho que seria artificial, ficaria estranho se ela não usasse os palavrões. O uso dos palavrões, dos xingamentos, ele serve justamente porque é pertinente e é real. Então eu acho isso extremamente positivo. Eu entendo que algumas pessoas talvez não estejam acostumadas a ouvir isso no dia a dia, ou não viram isso em literatura, ainda possam ficar constrangidas, mas isso não é um motivo. Isso no dia a dia? Não sei, acho que tem gente que não está acostumada a ouvir, no caso a gente fala bastante. Mas tem gente que não, acho que não está muito acostumada, pode estranhar, mas isso jamais, em momento algum, tornaria o livro um livro
vulgar ou obsceno. Eu acho que a Fabiola Fora concorda que, comigo. convenhamos, vamos deixar pra ser moralista quando a gente ficar velho, né, cara? Me incomoda muito eu entrar no blog de uma pessoa da minha idade e ler que a pessoa tá reclamando que tem muito palavrão no livro, sabe? Por favor. Outra coisa também, ainda um pouco nesse assunto, teve gente que falou que tinha muito sexo e que o livro chegava a ser erótico. Eu achei isso lunático, porque assim, existe o sexo, mas como eu falei, é um sexo muito realista. Então em momento algum ela descreve com detalhes parte do corpo, ou descreve com detalhes... Não tem nada explícito. Sim, não descreve com detalhes o ato sexual em si. Ela descreve com detalhes a situação, e o que é muito legal, ela descreve com detalhes o sentimento das pessoas que estão naquele ato sexual, que muitas vezes é um sentimento conflituoso, porque são adolescentes, estão experimentando aquilo. Então, é isso o foco nas cenas, enfim, o foco nas passagens de sexo não é no ato em si, mas no que está por trás daquilo, no que está envolvendo aquilo. Isso é tão legal, a gente poder refletir sobre sexo como uma coisa comum do dia a dia. E eu achei brilhante a maneira como ela faz isso. Não tem vulgaridade nenhuma, não tem obscenidade nenhuma. Se essa for alguma preocupação sua, se você não leu até agora porque você ouviu alguém falar isso, para de falar com essa pessoa ou para de ler esse blog, lê o livro e comprova por você mesmo que não é nada disso. E a Fabi concorda comigo. Concordo. Eu acho. A outra coisa que me irritou muito, exatamente, eu li algumas resenhas e não foi uma só, e comentários em blogs, enfim, de pessoas falando, é um livro muito chato porque basicamente é um livro de 500 páginas falando sobre os Dursley, e quem é que quer ler um livro de 500 páginas sobre os Dursley? E assim, eu leria. Eu também livro de 500 páginas sobre porque os são Dursley. personagens muito interessantes. Lógico, cara, com todos os seus preconceitos e seus problemas e suas peculiaridades, eu acho que seria um livro muito rico. Tô torcendo até, inclusive. Pois é, ela podia fazer um spin-off, né? Sobre os Dursley. Eu super acho. Enfim, foco. E eu discordo totalmente. Primeiro que não era esse o foco. Ela quis fugir completamente da coisa da fantasia. Então acho completamente compreensível que seja um livro sobre os Dursley, como queira. Mas eu não acho isso ruim. Eu acho legal. Como eu falei já nesse vídeo, fazer um livro sobre pessoas reais, sobre pessoas comuns, de carne e osso, que não tem poderes mágicos. Eu acho isso incrível, porque, sinceramente, vão me apedrejar por isso, mas eu acho muito mais fácil você criar uma história criativa, uma história interessante, usando elementos de fantasia, do que você usar a própria realidade pra criar uma coisa mega criativa. Convenhamos. Não que eu esteja desmerecendo os autores de fantasia, eu adoro, mas, assim, eu acho que tem seu mérito escrever e escrever bem sobre a realidade nua e crua. E eu acho que o que a J.K. fez foi muito incrível, porque ela mostrou que ela pode escrever fantasia muito bem, ela pode também escrever um romance mais realista com maestria. Então ela transita muito bem entre os dois mundos, o que é algo para poucos, na minha opinião. Então é isso. Se eu pudesse dar uma nota para esse livro de 0 a 10, eu acho que eu daria 11. Na verdade, eu acho que eu daria 12. E eu acho que você tem muito que ler Morte Súbita. E é isso. Eu tô muito feliz pelo convite da Fabi de estar aqui com a honra de estar no Cocota, que é um canal que eu acompanho, vejo todos os vídeos sempre e também entro no blog sempre. Então, é isso. Eu acho que quem é fã deve estar com inveja de mim agora. Mas é Nossa, isso. meus fãs. Tchau. Espero que vocês tenham gostado da minha presença surpresa. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de assistir o vídeo, eu espero realmente que a gente tenha conseguido te convencer a ler o Morte Súbita, porque vale muito a pena. E se você gostou do vídeo, por favor, me dá um joinha pra ajudar a divulgar por aí. Se você gostou do Dudu e quer que ele continue a fazer vídeos comigo, deixa aqui nos comentários e pede para ele gravar comigo de novo. E se inscreve no meu canal pra acompanhar as atualizações. Muito obrigada por me assistir, beijinhos e Tchau. até o próximo vídeo.